notificação que iniciou aqui. Aí, pronto. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui iniciando no dia 13/7/2023 mais uma agenda do grupo de estudo, né, da comunidade LGPD, que é um grupo de estudo que trata de assuntos de Lei Geral de Proteção à Segurança da Informação, Privacidade. E hoje a gente vai estar contando aí com a doutora Cristiane Heider, para falar sobre efeitos da primeira multa aplicada pela ANPD numa empresa de pequeno porte, né? Eu não sei se a ANPD já chegou a aplicar alguma outra, mas eu acho que a doutora Cristiane vai poder ilustrar isso também. Então, doutora Cristiane, está com você, ou com a senhora, ou com a doutora, esses 15 minutos aí de provocação Fica à da nossa... vontade, Tá? é você mesmo. Bom dia, então, a todos. Obrigado por estar aqui conosco nesse momento, compartilhando conhecimentos, né, no assunto que é da maior relevância atualmente. Então, nós vamos tratar sobre os efeitos da primeira multa aplicada pela ANPD, como o Pedro acabou de dizer, e vamos fazer algumas observações do ponto de vista jurídico. Tá? Sou Cristiane Heider, sou advogada, consultora, sou mentora em proteção de dados pessoais, tenho um escritório de advocacia, uma sociedade que trabalha no Brasil e em Portugal, e mestre e doutoranda pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Trabalhei com advocacia civil, pública, nas mais diversas áreas, a parte contratual diversa também, planejamento urbano, no Tribunal de Justiça como assessora, fazendo sugestão de votos de julgamento. E eu tenho uma formação assim, profissional eclética que eu acho que me ajuda muito a descomplicar e a ser mais flexível para compreender o regime jurídico de proteção de dados pessoais. A empresa que foi premiada aí com a primeira multa aplicada pela ANPD é a Telecom Infoservice, que é, como o Pedro também já mencionou, uma microempresa, então um agente de tratamento de dados de pequeno porte. O processo administrativo sancionador, né, o processo que terminou com a aplicação da penalidade, é esse cujo número está aí na tela, e ela foi penalizada por 3 infrações. O artigo 7º da LGPD, com multa simples de R$ 7.200, o artigo 41 da LGPD, com multa simples de R$ 7.200, e pela infração do artigo 5º do Regulamento de Fiscalização da ANPD, com uma multa de advertência. Mas por que a empresa foi penalizada? Ela tem uma atividade, né, que ela estava exercendo, era de oferta aos candidatos às eleições municipais de uma listagem de contatos de WhatsApp de eleitores de Ubatuba e São Paulo, para fins de disseminação de material de campanha eleitoral. Agora, o fato gerador das sanções, realizar tratamento de dados em desconformidade com a LGPD na execução da sua atividade ou serviço, que é a atividade citada acima. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu vi de uma forma generalizada na imprensa que a empresa foi multada porque estava fazendo oferta de contatos de WhatsApp para fins eleitorais. Então, nós que trabalhamos com a proteção de dados, precisamos ter uma visão mais técnica e perceber que a ANPD não faz uma avaliação qualitativa da atividade desenvolvida pela empresa. Tá? A ANPD ela não julga, ela nem tem essa competência, em princípio, qual que acerca da atividade em si, desenvolvida pela empresa ou pelo empresário. O que pode acontecer, e que aconteceu no caso da Telecom, é que ao identificar que a empresa realizava o tratamento de dados sem fundamento legal, sem base legal, a ANPD, então, acabou por qualificar essa atividade como ilegal. Mas não é a atividade em si. A ANPD ela não mira a atividade, ela mira as operações de tratamento de dados que são realizadas na execução da atividade da empresa. E isso é muito importante, porque avaliar qualitativamente a atividade, isso é competência de outras autoridades. Então, as infrações praticadas pela Telecom que redundaram na aplicação das penas foram essas. Artigo 7º da LGPD, ausência de base legal. Artigo 41 da LGPD, ausência de indicação do encarregado de dados, embora seja microempresa, agente de tratamento de pequeno porte. E o artigo 5º do Regulamento de Fiscalização da ANPD, por não ter atendido às requisições da ANPD. Então, nós vamos tratar sobre cada uma delas.
O artigo 7º da LGPD, ausência de base legal. Então, a base legal é a hipótese legal, né, elencada na LGPD, em que a atividade de tratamento de dados se apoia juridicamente, em que ela tem os seus fundamentos, em que ela se funda. Então, é o fundamento legal ou base legal. Os dados pessoais, eles representam a projeção da personalidade de uma pessoa. Então, a atividade de tratamento de dados pessoais, ela já foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça da União Europeia como uma interferência na privacidade. Então, o direito à proteção de dados pessoais, ele se configura como um direito garantia, né? Ele é uma espécie de escudo protetor de diversos outros direitos e liberdades de uma pessoa. Então, é um direito que está muito próximo do próprio direito da personalidade, do próprio núcleo da pessoa, da sua dignidade humana. Agora, o direito reconhece também que a economia, o desenvolvimento econômico atualmente, ele se baseia na estratégia de dados, né? Os dados, não só os pessoais, os dados de uma forma geral, eles são considerados um dos principais ativos, ou principal ativo econômico hoje. Então, o desenvolvimento econômico, a inovação, o bem-estar, são voltados para melhorar a experiência humana, vamos dizer assim, no seu dia a dia. E o reconhecimento, né, de que há uma necessidade de que os dados pessoais sejam utilizados, né, com diversos propósitos lícitos e positivos, faz com que a legislação busque uma conciliação entre essas duas vertentes. O fato dos dados pessoais serem um bem pessoal, né, de projeção da personalidade de uma pessoa, e a necessidade de que terceiros façam uso desse bem pessoal. Então, é por isso que a lei ela coloca que só é possível tratar dados pessoais nas hipóteses que ela menciona, que ela cita. E são números clausos, quer dizer, não há outras hipóteses além daquelas elencadas ali nos artigos 7º e 11 da LGPD. Então, o artigo 7º traz as hipóteses de tratamento de dados pessoais para dados comuns e o artigo 11, as hipóteses para dados sensíveis. Agora, o que eu quero chamar a atenção é a forma como o artigo está redigido. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Da mesma forma, o artigo 11 somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Por quê? Parte da premissa do que eu falei antes. O dado é do titular, é da pessoa, é uma projeção da personalidade dela. Então, o terceiro, para utilizar, ele precisa ter uma autorização legal, né? O direito regulou dessa forma. E com relação aos dados sensíveis, eu quero chamar a atenção para o fato de que, quando o tratamento não se basear no consentimento do titular, qualquer outra das hipóteses, né, legais ali do artigo 11, a empresa ou o agente de tratamento de dados, ele precisa demonstrar que o tratamento daqueles dados, ele é indispensável para a realização das hipóteses, então, que vêm elencadas no inciso 2 do artigo 11. Então, eu quero chamar a atenção para isso, porque fora das hipóteses de isenção postas na própria LGPD, no artigo 4º, todo e qualquer acesso, uso, armazenamento, divulgação, qualquer tratamento de dados tem que ter um fundamento legal. Ele tem que estar amparado em alguma das hipóteses do artigo 7º ou 11 da LGPD, sob pena das operações de tratamento serem ilegais, que foi o caso da empresa que nós estamos olhando hoje. Então, eu quero convidar vocês agora para fazer um exercício muito básico, mas de imersão, tá? Mas de imersão no mundo jurídico, mas de uma forma bem leve e decodificada, que é para entender a relação jurídica entre o agente de tratamento de dados e o titular de tratamento de dados, que é uma relação baseada na lealdade. Então, eu faço uma analogia com
a situação quando nós tomamos algo emprestado de uma outra pessoa. Quando nós fazemos isso, nós temos que ter com isso que nos foi emprestado o maior cuidado, né? Eu aprendi, né? Me foi ensinado que com aquilo que não é meu, né? Que eu tomei emprestado, eu tenho que ter mais cuidado do que com as minhas próprias coisas. E esse é o espírito com que o agente de tratamento de dados deve lidar com as operações de tratamento de dados pessoais, tá? Com esse espírito essa postura de respeito, de lealdade, de responsabilidade. E aí vocês vão dizer assim, nossa, mas o que ela está dizendo é muito óbvio. É óbvio, mas ao mesmo tempo em que é óbvio, não é com essa postura que nós vamos para o dia a dia para trabalhar com os dados pessoais. Na verdade, no fundo, embora a gente saiba disso, quando nós vamos para o dia a dia, para o trabalho, enfim, nós vamos com o pensamento de que se houver vazamento, se tiver um problema, sempre eu vejo que na hora de orientar um cliente, o argumento, né, utilizado para que ele adote uma ou outra solução não, porque se houver um vazamento, né, de dados, então não é porque vai haver vazamento ou porque pode haver vazamento, é porque está errado, né? Porque não é dessa forma, não é com essa base que se trata dados pessoais. E isso é que é a verdadeira cultura de proteção de dados, né? Então, quando o agente de tratamento ou o consultor de proteção de dados estiver à sua frente, né, esse espírito, essa compreensão da relação jurídica, da base de lealdade, da relação jurídica entre o agente de tratamento e o titular de dados, as chances de fazer, de tomar decisões acertadas são muito maiores, né? A probabilidade das decisões serem acertadas são muito maiores. Então, eu coloquei na outra tela e nessa aqui está repetido, porque é algo que precisa ficar bem gravado. Não há hipótese de tratamento de dados pessoais sem base legal. E indicação inadequada de base legal equivale à ausência de base legal, porque é sobre a base legal que se estrutura todo o regime. Então, como eu disse no início, se não há uma autorização para a utilização daqueles dados pessoais, aquela atividade não pode ser realizada. A outra infração cometida pela empresa que foi multada é o artigo 41 da LGPD, inexistência de encarregado de dados. Como ela é uma microempresa, né, ela tem a seu favor, em princípio, a flexibilização de algumas normas da LGPD, dentre elas a obrigatoriedade de indicação desse profissional que é o encarregado de dados, né? Não aqui na União Europeia é o DPO, mas a lei brasileira fala de encarregado de dados. Só que o encarregado, né, está aí escrito, é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, titulares dos dados e a ANPD. Só que nós vamos ver mais à frente que essa telecall, ela fazia tratamento de dados em larga escala. E essa é uma das exceções, é um dos critérios que impede a classificação da empresa como agente de tratamento de pequeno porte. Então, embora ela seja uma microempresa, para efeitos de tratamento de dados pessoais, ela não se qualifica como agente de tratamento de pequeno porte. Então, o status de agente de tratamento de dados de pequeno porte não foi aplicado, não era aplicável, porque ela realizava tratamento de dados em larga escala, ela anunciava, pelo menos, que tinha no seu banco de dados 130 milhões, dados de 130 milhões de eleitores. E vários dados, vários tipos de dados. Então, por isso que foi exigido que ela tivesse o encarregado de dados. Como ela não tinha, ela até fez indicação não, né? O diretor dela, a pessoa responsável, acabou por assumir essa posição entre o processo de fiscalização e o início do processo sancionatório,
mas como ela não tinha antes, isso não foi impeditivo de aplicação da multa, e a gente vai ver depois por quê. A terceira infração foi ao artigo 5º do Regulamento de Fiscalização da NPD, não atendimento às requisições da NPD. Porque numa ação fiscalizatória, né, a empresa deve proceder a uma série de condutas que estão elencadas no regulamento da NPD. Coloquei aqui exemplificativamente fornecer cópias de documentos físico-digitais, dados, informações relevantes, permitir o acesso a instalações, equipamentos, aplicativos, facilidades, sistemas, ferramentas e reticências, porque a lista é longa. Mas isso tudo se resume a uma postura de colaboração com a fiscalização. Para que a fiscalização ela aconteça, para que ela se concretize, o fiscal, né, aquele que exerce a ação fiscalizatória, ele precisa ter acesso, né, ao material, aos equipamentos, aos documentos, onde ele vai exercer efetivamente a sua atividade. E aquele que sofre fiscalização, né, que o regulamento chama de agente regulado, ele, então, tem o dever de apresentar esses documentos, facultar o acesso a esses equipamentos, a essas facilidades, facultar a realização de auditorias. E, entretanto, ele não fez isso, né? A Telecol não fez isso, e por isso ela sofreu essa penalização. Agora, eu vi como reação, né, a divulgação dessa aplicação da penalidade, eu vi um comentário de uma pessoa num vídeo postado pelo Fabrício Mota Alves, né, que integrava o Conselho Nacional de Proteção de Dados, junto à NPD. Então, ele postou sobre essa primeira multa e tal, fez um vídeo, e aí uma pessoa comentou que achava um absurdo a empresa ser penalizada por não ter feito prova contra si mesma. E aí, eu achei importante, isso pode ser um sentimento comum, né? E eu achei importante, então, fazer esclarecimento com relação a isso. Não se trata de fazer prova contra si mesmo. Esse é um princípio do direito, mas não é isso que acontece. Um dos deveres, né, do particular frente à administração pública é prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos quando a administração pública realiza uma ação de fiscalização. Né? Esse dever consta da Lei 9.784, que é a Lei do Procedimento Administrativo Federal, que também tem a sua repercussão na esfera dos estados federados. Esse é um princípio básico para que a administração pública possa atuar, né? Ele decorre aí de algumas prerrogativas que a administração pública tem para exercer a sua ação fiscalizatória, né? Vem do dever de império, o antigo dever de império da administração pública. Então, mas no que tange à proteção de dados pessoais, além, né, de o processo fiscalizatório, todo requerimento, todo procedimento que tramita dentro de um ente administrativo, ele necessariamente tem que assumir a forma de procedimento administrativo. Procedimento é um aspecto de garantia, inclusive para aquele quando é um processo de fiscalização, para aquele que é fiscalizado. E quando é um requerimento, por exemplo, é uma garantia para aquele que faz o requerimento. Então, o fato de se estabelecerem os passos que devem ser seguidos, isso é uma garantia para o particular. Então, o procedimento instaurado pela NPD, seja ele fiscalizatório, seja o sancionatório, são procedimentos administrativos que, além daquelas normas que constam do regulamento de fiscalização da NPD, também se sujeitam a essa lei, né, do procedimento administrativo federal. Agora, além disso, o regime jurídico da proteção de dados, ele se estrutura também em dois princípios muito importantes, que é o da transparência e o da accountability, que é o responsabilização e prestação de contas. Então, como eu disse antes, que o agente de tratamento de dados, ele utiliza na sua atividade empresarial
um bem que pertence a terceiros, né? Um bem que é de titularidade de terceiros, que são as suas informações pessoais. Então, a contrapartida para ele poder fazer uso desse bem, que é de terceiros, além de ele ter uma base legal, que ele faça isso com a maior transparência, né? E ele tem o dever de prestação de contas, porque ele está fazendo uso de um bem de terceiros. Então, por decorrência dessa necessidade de realizar atividade com transparência, de ter o dever de prestação de contas, e da combinação desses princípios também decorre um dever de colaborar com a fiscalização. Eu ia falar uma coisa agora que eu esqueci, depois quando eu lembrar eu volto. Então, qual que era a oferta de serviços, tá, que a Telecol fazia? Eu coloquei aqui para exemplificar, porque eu não sei se todo mundo teve acesso ao relatório, né, do processo sancionatório. Mas melhor listagem de contatos do WhatsApp de sua cidade. Agora você tem a possibilidade de sincronizar milhares de números em suas contas de campanha Google, sem precisar digitar no seu celular. Nossa lista de contatos é segmentada e filtrada por região e bairro, que possibilita a personalização da sua comunicação com o eleitor. Você receberá a lista com o nome do usuário, número do WhatsApp e endereço completo. Entrega via download no formato Excel, que facilita a importação em vários aplicativos. Adquira sua base WhatsApp ainda hoje e saia na frente. Oferecemos pacotes com 5, 10, 25, 50 e 100 mil contatos. E no site, caso precise de novos... Porque essa oferta, desculpa, ela era feita diretamente para os candidatos. Agora, no site... caso precise de novos contatos, oferecemos a melhor lista WhatsApp segmentada, atualizada em 130 milhões de utilizadores. Segmentação geográfica a nível de cidade, bairro, CEP ou via código de ocupação, exemplo médico, professor, dentista, etc. Não importa o tamanho da sua campanha. Temos capacidade de enviar até 2 milhões de mensagens por dia. Serviço rápido e garantido com alta taxa de entregabilidade. Então, assim, está muito evidente o que a empresa fazia. Agora, no processo fiscalizatório, nós vamos tratar agora da defesa dela, porque eu vou destacar aqui alguns pontos que eu acho interessante, que eu já vi, tá, em defesa, inclusive no processo judicial. No processo fiscalizatório, ela faz o quê? Que é a primeira fase, né, do processo que termina com a aplicação da pena. Não necessariamente, a ANIPD não é obrigada a iniciar o processo fiscalizatório, mas ela pode fazer isso. Então, ela recebeu uma denúncia por parte do Ministério Público e Ministério Público Eleitoral e instaurou, então, um processo fiscalizatório. Como a empresa, no final do processo, ela concluiu que deveria abrir o processo administrativo sancionador, porque percebeu, então, que havia, sim, indícios de ilegalidades face à LGPD. Então, no processo fiscalizatório, quando a empresa foi instada a responder algumas questões, ela alegou que não havia contratação. Ela assumiu que havia feito um contato inicial com um determinado candidato, mas que disse que desse contato não resultou em nenhuma atividade comercial, que não foi concluído o negócio, ela não fez a venda dos dados pessoais. E no processo administrativo sancionatório, ela preferiu dizer que não se recordava desse contato aí com o candidato e tal. Só que ela já havia feito essa primeira, dado essa primeira resposta quando ela prestou esclarecimentos. Então, o fato dela dizer na defesa que não se recordava não ajudou muito. Isso é uma alegação comum, negar a conclusão do negócio jurídico, negar a conclusão da transação comercial. Isso é irrelevante para efeitos de proteção de dados pessoais. Dizer também que aquilo não vai mais acontecer. Nossa, foi um erro, foi um equívoco, foi um lapso, e isso não vai mais acontecer. E também dizer que os dados foram coletados livremente na internet, portanto, a empresa acreditava que aqueles dados eram públicos, e foi uma das teses de defesa também da Telecol. O principal aqui, que eu quero destacar, é o princípio da prevenção. Por força do princípio da prevenção,
Se a empresa não realizar ordinariamente a sua atividade de tratamento de dados pessoais em conformidade com a LGPD, quando chega nesse momento em que ela precisa se defender, seja administrativamente, seja judicialmente, ela quase não tem defesa. Porque a defesa é dizer como que ela lidava com os dados pessoais e mostrar todos os aspectos positivos que ela tem. O trabalho do advogado é reunir os elementos que a empresa tem que denotam que ela tratava os dados pessoais com responsabilidade, com zelo, preocupava com a segurança, mostrar as medidas que ela tomou com relação a isso, porque é esse conjunto, tá, que vai denotar o modo como a empresa lidava com dados pessoais, que vai conduzir, vai estar subjacente ao modo como cada etapa do processo vai ser interpretado, como cada alegação dela vai ser interpretada. Então, é possível que a empresa tenha um problema de fato, que ela tenha uma falha de fato, mas que, em função de ela demonstrar o seu comportamento diligente de um modo geral, que ela não seja penalizada, ou que ela receba uma multa uma sanção de advertência, por exemplo. Por quê? Por causa desse conjunto que denota a boa-fé. A boa-fé, ela não é um sentimento, não é algo interno, ela é um princípio jurídico, então é uma boa-fé objetiva, e ela é demonstrada objetivamente em atos concretos, nas medidas que a empresa concretamente adota no seu dia a dia para proteger os dados pessoais. O som do doutor Cristiano, para mim, parou. Para alguém também? Oi? Agora voltou. Voltou? Então, eu dizia... Sim, agora sim. Eu dizia que é possível a empresa ter um problema de fato, ter uma falha, uma desconformidade legal com relação ao tratamento de dados pessoais e não ser penalizado ou receber apenas uma advertência se fica demonstrado pelo conjunto da obra, pelo modo como ela lida com os dados pessoais, que ela faz isso de forma responsável. Então, o princípio da responsabilização e prestação de contas, ele significa que a empresa tem o dever de, não só de aplicar as medidas de proteção aos dados pessoais, para evitar acesso não autorizado e uso indevido dos dados, como ela tem o dever de demonstrar a aptidão de eficácia dessas medidas aos fins propostos. Então, e por isso também, como eu mencionei antes, ela tem o dever de colaborar na investigação. Nesse momento da fiscalização, no momento que é solicitado dela, ela vai apresentar isso para a NPD. Agora, outra coisa importante que eu ia falar lá atrás, a preocupação de não trabalhar em desconformidade não é só porque pode haver um problema, porque pode haver um vazamento, porque está em desconformidade, não é assim que se trabalha com dados pessoais. E isso é muito interessante porque, mesmo não havendo nenhum vazamento de dados, o titular pode solicitar informação. E outra coisa, o regulamento da NPD, o regulamento de fiscalização, do processo fiscalizatório, do processo sancionatório, esse regulamento prevê que a denúncia da atuação em desconformidade com a LGPD pode ser feita, inclusive, de forma anônima. Então, a empresa está sujeita a ser denunciada também pelos seus próprios concorrentes. Então, a visão nossa tem que ser de trabalhar corretamente no dia a dia e não de se preocupar se a empresa um dia, se ela sofrer um vazamento, como é que ela vai fazer para demonstrar como ela trabalhava com dados pessoais. A Telecol, ela teve atividade classificada como ilegal. Um dos argumentos que ela utilizou foi o uso de dados que ela considerava públicos, porque estavam disponíveis publicamente. E eu vou trazer aqui, eu já falei sobre isso em outros momentos, mas eu não vou ler, depois vou só citar, depois cada um pode ler por causa do tempo. A NPD, ela estrutura de uma forma muito lógica por que os dados que estão disponíveis publicamente, seja pelo poder público, seja tornados públicos pelo próprio titular, não estão ali publicamente dispostos para serem utilizados por quem quiser, da forma como quiser, que
precisa ter uma base de legalidade fundada na LGPD. Então, o artigo 6º, inciso 1, exige a realização de tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos, informados. Então, ela constatou que o que se constatou foi que a realização do tratamento posterior dos dados, ou seja, após a disponibilização deles publicamente, foi incompatível com as finalidades legítimas, específicas e explícitas. Por quê? Porque houve desenvolvimento de uma atividade sem base legal. E ela cita, então, o artigo 7º, parágrafo 3º, parágrafo 4º e parágrafo 7º, para justificar de por que os dados tornados públicos, seja pelo poder público, seja pelo próprio titular, não estão disponíveis para serem utilizados. Eles têm que observar, a utilização deles requer indicação de base legal, finalidade legítima, específica, explícita, e informado ao titular a garantia dos princípios da proteção de dados e a garantia dos direitos dos titulares dos dados. Agora, essa aqui eu vou ler porque é a fundamentação mais relevante que eu achei da ANPD nesse aspecto. Não é possível afirmar que o tratamento de dados feitos pela Telecol tenha considerado a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram a disponibilização dos números de telefone, sobretudo porque não foram especificamente indicadas as bases sobre as quais repousou a elaboração do banco de dados. A ANPD pediu e ela não informou como que ela elaborou o banco de dados. Não sendo possível averiguar, por exemplo, a legitimidade, a circunstância que afasta qualquer possibilidade de considerar que a atividade comercial empreendida pelo Telecol observa propósitos legítimos e específicos e preserva os direitos dos titulares. Não se pode considerar que, no caso concreto, seria dispensável o consentimento, uma vez que o agente de tratamento não foi capaz de demonstrar que os números telefônicos foram legitimamente obtidos ou fornecidos pelos titulares. E como não há tratamento posterior compatível com a finalidade inicial, que fez com que os dados tivessem sido tornados públicos, dados divulgados na internet, não é possível considerar que a atividade comercial esteja albergada legalmente. Então, a atividade desenvolvida pela Telecol foi considerada ilegal, mas como uma consequência, tá, decorrente do modo como ela lidava com dados pessoais, não, como eu disse lá no início, como uma avaliação qualitativa da atividade que ela desenvolvia. Embora isso já tenha acontecido nos tribunais, a gente pode falar disso num outro momento. Teve uma atividade que o tribunal considerou que não é legal por causa do tratamento das pessoas mesmo, mas aí ele desqualificou mesmo a atividade em si. Dosimetria e aplicação das sanções. A ausência de base legal, infração leve, inexistência do encarregado de dados, infração leve, e não atendimento às requisições da NPD, infração grave, porque é uma obstrução da atividade fiscalizatória. A infração leve, isso aqui é importante ficar gravado, eu não vou ler isso tudo não, a infração leve é residual. A infração se qualifica como leve quando ela não se classificar nem como média, nem como grave. E qual que é a infração grave? É aquela que se classifica como infração média, mas que é agravada por alguma dessas circunstâncias que estão elencadas no parágrafo 3º do artigo 8º do Regulamento da Dosimetria e Aplicação das Sanções. Dentre desses elementos que podem fazer com que a infração média se torne infração grave, estão a pretensão de oferir vantagem econômica e o fato de constituir obstrução à atividade de fiscalização, que foi o caso da Telecol. Então, sempre que houver uma infração, deve-se buscar identificar os elementos que podem classificá-la como infração média, que são quando puder impedir ou limitar de maneira significativa o exercício de direitos ou a utilização de um serviço, ou quando ocasionar danos materiais ou morais aos titulares, tais como discriminação, violação à integridade física, ao direito à imagem, à reputação, fraudes financeiras ou uso indevido da identidade. Então, se a infração se classificar como grau médio, se ela incorrer em alguma dessas hipóteses que eu li anteriormente, deve-se buscar, então, se aplica ainda algum dos fatores que podem elevar o grau de médio para grave. Agora, caso a infração não se classifique como de grau médio, ela vai ser uma infração de grau leve. Como chegou na definição do valor da multa, a NPD? Para ausência de base legal, como a empresa não atendeu as requisições da NPD, ela não teve acesso ao faturamento do último exercício. Sendo microempresa, ela buscou o limite da receita bruta para o microempresário em 2022, que foi R$ 360 mil.
Mas a identificação da pretensão de obtenção de vantagem econômica na realização daquele tratamento de dados faz com que seja aplicado o artigo 15 do Regulamento de Dosimetria, que estabelece que o valor da multa deve corresponder ao dobro da vantagem econômica pretendida pela empresa. E esse valor era possível de ser estimado e se revelou superior ao limite legal lá da LGPD de 2% do faturamento. Então, a ANPD aplicou esse artigo 15, chegou num valor superior ao limite legal e reduziu, então, o valor da multa para ausência de base legal para o máximo legal, que é 2% do faturamento. Como esse faturamento era o faturamento limite também para o microempresário de R$ 360 mil, a multa ficou em R$ 7.200. A multa por inexistência do encarregado de dados é uma infração leve também, porque não se verificaram os pressupostos para a infração média. E aí, então, aplicou o artigo 9º do Regulamento de Dosimetria, que diz que ela pode aplicar a sanção de advertência quando a infração for leve ou média e não caracterizar reincidência específica. A infração de obstrução à atividade de fiscalização, né, que de não atender aos requerimentos da ANPD, as requisições da ANPD, é uma infração grave, né, e o artigo 10, então, do regulamento prevê que, para essa hipótese de infração grave, aplica-se multa simples. E há uma disposição no regulamento de que o valor mínimo para infrações de natureza grave é R$ 12 mil. Mas como R$ 12 mil era superior ao máximo legal de 2% do faturamento, a ANPD, então, reduziu o valor para aplicar o máximo permitido na lei de 2% do faturamento. Então, a multa por essa infração também ficou em R$ 7.200. E assim eu finalizo. Muito obrigada e fico aguardando as suas considerações. Eu já tinha levantado a mão aqui, vou fazer umas considerações. A gente sempre fica achando que a justificativa de uma multa seria uma exposição, mas do jeito que a senhora colocou, quer dizer, até a propaganda que a empresa publicou já demonstrava essa condição de estar fora do propósito, né? Então, ela realmente estava já infringindo. Agora, uma colocação que a senhora pôs aí, que é colaborar com o fiscal, isso parecia bem pacificado com relação a blitz, né? Para a gente não ter que fazer prova contra si mesmo, né? De não soprar lá o bafômetro, essas coisas. Como é que isso hoje deve ser conduzido? A gente tem que, se for o caso, mesmo ter tomado alguma coisa, tem que soprar lá o bafômetro, ou igual a senhora colocou aqui, tem que colaborar mesmo, ou a gente pode eventualmente não fazê-lo. Com relação à proteção de dados, à fiscalização por realização do tratamento de dados em desconformidade, é muito recomendável que colabore, porque quando você faz isso, ainda que você tenha o dever de abrir, né, o modo como os dados são tratados, você ainda tem algum controle sobre isso, né? Agora, se você não faz e a ANPD acha que não há outra forma dela proceder à fiscalização, que ela precisa mesmo ter acesso a essas informações, ao seu sistema e tal, e você não abre, o que ela faz? Ela ingressa em juízo e consegue um mandado judicial até de busca e apreensão dos seus equipamentos. Tá? Daí, na verdade, ela não vai levar, provavelmente, os equipamentos, mas vai ser nomeado um perito que vai na sua empresa e vai fazer a cópia de tudo para análise. Eu acho que isso que a gente está conversando hoje e faz parte, né, dessa parte inicial aí que está todo mundo falando, né, ainda mais porque ela é uma empresa pequena, mas eu achei até que a multa, considerando ser uma empresa pequena e o tamanho dos dados que ela divulgava ter, né, realmente é uma doideira. Eu achei até que a multa foi baixa e é exequível, né? O Lucas, você levantou a mão aí. Abre o seu microfone. Bom dia, pessoal. Cristiane, parabéns pela apresentação.
Excelentes considerações. Eu já estava na expectativa para te ouvir acerca desse tema e já imaginava que seria um arraso, um sucesso. Parabéns mesmo. Que Estou bom, surpreendido obrigada. muito positivamente e feliz em ver todo esse conhecimento divulgado aqui com a gente. O Pedro tocou no assunto acerca da colaboração com o órgão fiscalizador e não sei se você vai concordar nesse sentido, Cristiane, mas eu penso que a empresa, o agente de tratamento de dados que colabora com o poder público nessa fiscalização, eventualmente poderá até ser beneficiado por uma atenuante lá na fase do cálculo da sanção. Até porque ele vai, se ele colaborar, ele vai conseguir demonstrar que havia mecanismos e ferramentas para mitigar os riscos de violação à proteção de dados. Então, talvez seja uma boa prática colaborar com o poder público. Trata-se, inclusive, de uma forma de pensamento, uma linha, né, que outros órgãos da administração pública também aplicam, né? Existe acordo de leniência, outras formas de colaboração, no sentido em que, até no Ministério Público, em âmbito criminal, né, o acusado ele senta ali com o promotor de justiça num acordo, o ANPP, e aí eles discutem uma forma de colaborar e atenuar a pena, enfim. Então, acho que essa é uma medida importante. Aí, lendo as matérias e opiniões jurídicas acerca desse caso, eu fiz uma anotação aqui interessante e eu queria te provocar nesse sentido. Alguns profissionais entenderam que houve uma fundamentação da NPD rasa acerca do afastamento do regime de flexibilização quanto ao agente de tratamento de pequeno porte. Qual é a sua visão sobre isso, Cristiane? É o seguinte, na verdade, eu não entendo que houve um afastamento do regime. Eu acho que o que ela fez foi se posicionar com relação a como funciona esse procedimento, né, de reconhecimento da qualificação do agente. Porque não é ela que vai dizer que o agente é ou não de pequeno porte. É ele que tem que chegar e se apresentar como agente de pequeno porte. Então, ele deveria ter feito, porque é muito claro no regulamento, que a realização de tratamento de dados em larga escala, ela retira do agente essa condição, né? Então, ele deveria, na defesa, ter se posicionado em relação a isso, ter se defendido com relação a esse questionamento que ela fez, mas também apresentado provas ou evidências que pudessem elidir a uma presunção, porque já existia uma presunção que, na verdade, provocado por ele próprio, porque estava no site da empresa, que ela tratava 130 milhões de dados, 130 milhões de eleitores, de usuários, e com possibilidade de fornecimento de até 2 milhões de dados por dia. Quer dizer, ela mesma amplificou muito a sua capacidade de atuação nesse sentido, e então cumpria a ela fazer a prova de que não era bem assim, né? Ainda que ela tivesse que dizer que aquilo era um blefe e tal, que era só para propaganda, né? Mas a empresa não fez nada, né? Com relação a isso, na defesa, ela não alegou nada. Então, o que eu acho que não foi simplesmente uma fundamentação para afastar. O que a empresa deixou muito claro é que não é ela que tem que fundamentar para incluir ou para afastar, né? Para aplicar ou desaplicar. É a empresa que tem que demonstrar que ela preenche aqueles requisitos. Legal. Gostei da resposta. Eu não havia pensado sobre essa ótica. A Maria Lúcia fez um comentário, né, que não se trata de agente de pequeno porte quando trata dados de mais de 100 milhões de eleitores. E eu concordo plenamente, tá, Maria Lúcia? A minha questão aqui é só verificar mesmo na prática se não seria necessário uma fundamentação mais robusta, até para a gente já ter posicionamentos expressos da NPD. Mas muito obrigado.
vou aguardar os próximos colegas comentarem e dialogarem aí. Prossiga. Esse é um minuto que a Maria Lúcia ela colocou aqui também, com relação ao que o Pedro tinha dito, que em processo administrativo de fiscalização, a empresa tem que colaborar com a fiscalização, dado que há regulação e todos os órgãos públicos e privados são sujeitos a ela. É um processo de defesa, na verdade, e não prova contra si mesmo. E é isso mesmo. Cristiane, uma dúvida de leigo, né? Não é da área de jurídica, me tira a dúvida. O próprio fato de estar no site ou a empresa, de alguma forma, ela divulgar a ação dela, que é uma ação ilegal, ela pode alegar ignorância, mas é uma ação ilegal, já não é prova contra ela mesma? Ela já não está construindo prova contra ela mesma? Exatamente. É um que a gente chama de presunção, né? Há uma presunção que ela tem a oportunidade, embora ela mesma tenha dado causa a essa presunção, ela tem a oportunidade de abrir o sistema dela, abrir o banco de dados dela e dizer assim, não, eu só tenho, na verdade, 100 dados aqui, 100 eleitores, 200 eleitores, 1000 eleitores, enfim. E aí sim, né, voltando lá na pergunta do Lucas, se ela faz uma defesa ou se ela faz uma apresentação da sua qualidade de agente de pequeno porte, aí sim a MPD tem que fazer proferir uma decisão com relação a isso, aceitando ou não a qualificação dela como agente de pequeno porte, e aí sim a MPD tem que apresentar uma fundamentação robusta. Quer dizer, dependendo do que ela vai alegar também, né? Porque há situações que o advogado faz mágica. A gente brinca aqui que é o ius experiandi, que o advogado tem que utilizar, porque não, por mais que ele espreme e tal, ele não consegue construir uma linha de defesa sólida ou útil para o cliente. Mas o cliente não pode ficar sem defesa. Então, por isso que algumas vezes a gente lê algumas coisas e até pensa assim, nossa, como que ele teve coragem de escrever isso, né? Porque o pobre, coitado, às vezes não teve saída, ele tinha que falar alguma coisa. Então, assim, mas considerando que a empresa fosse capaz de fazer uma defesa sólida com relação à sua qualidade de agente de pequeno porte, a MPD aí sim que ela teria o trabalho de desconstruir isso, tá? Se fosse o caso, e aí ela precisaria de ter um esforço argumentativo bem robusto. Ok, antes da Maria Lúcia, dá um instantinho só, Pedro. Eu queria colocar mais uma situação que, por tudo que você colocou, que faltou uma boa defesa da empresa. Ou seja, o advogado não tinha a menor noção, nunca leu a LGPD. Deu essa impressão, não é verdade? Deu essa impressão. É o que eu disse do ius esperniano. A gente não sabe se o advogado não tinha noção mesmo ou se a empresa realmente não tinha por onde. Tanto que, na verdade, não foi o advogado, né? Acho que foi o próprio administrador que fez respondeu as questões, o que fez a defesa. Se ele teve alguma ajuda, não apareceu, assim. Justamente por isso, porque ela não tinha para onde fugir. Não tinha para onde fugir. Quando você lê o relatório, e como ela não apresentou nada, ela preferiu fechar. Aliás, faltou falar disso. Ela preferiu encerrar a atividade. Não posso dizer que ela fechou as portas, né? Ela encerrou aquela atividade, né? E por isso não foi aplicada medida corretiva, que houve questionamentos aí, né, também do pessoal nas redes sociais. Não foi aplicada medida corretiva. Agora, uma coisa que eu achei que faltou foi a determinação de eliminação dos dados, mas pode ser que isso tenha sido levado para o âmbito do Ministério Público. O Ministério Público pode ter recolhido até o banco de dados, porque está dentro de uma investigação de crime eleitoral, né? Ok, já estamos caminhando para o final. A Maria Lúcia está com a mão levantada. Por favor, Maria Lúcia, abre o seu microfone. Só para colocar uma coisa que eu tenho pensado ultimamente, eu acho que há um vácuo na regulação da questão de proteção de dados, na venda do dado. Então, apesar da LGPD ter aquele termo usado do uso posterior de dado com finalidade distinta, então pega muito quem vende dado com uma finalidade distinta da qual o dado foi coletado, né? Seria o único elemento que a gente encontraria na LGPD para fazer uma defesa, mas há um vácuo, na minha opinião, e já há países que regulamentam o data broker, né? O vendedor de dados, essa atividade de venda de dados, mas no nosso caso há um vácuo nisso. E era exatamente a atividade que a empresa se propunha, vender dados com uso posterior distinto da finalidade para a qual foi coletado.
Então, aí não houve uma hipótese legal compatível. Então, há um vácuo, na minha opinião, porque tem muita gente vendendo, né? Não está colocando no site, mas está vendendo. É o caso de farmácia, supermercado, que coleta CPF, nossos dados, nome, etc., telefone. Estão vendendo base de dados, mas há um vácuo, na minha opinião, de regulação em relação à venda de dados. Porque essa venda de dados, muito provavelmente, será incompatível com a LGPD, porque tem que ter uma finalidade, uso posterior com finalidade com a qual foi coletado, né? Então, nunca vai ser uma venda legal, vamos dizer assim. Exatamente. Mas há um vácuo, porque não há nada falando que é ilegal a venda de dados. E como garantir os direitos dos titulares também? Não é? Tem uma questão que essa parte de venda de dados, por exemplo, toda vez que você faz um impulsionamento, está sendo vendido uma experiência que foi percebida, tudo bem, não vendeu os dados, mas entregou a sua propaganda através de uma publicação. Isso acontece no Instagram, no Facebook, o Google. Então, eles vendem as palavras, né, o AdWords, e faz exatamente isso. Eles não entregam os dados, mas entregam para as pessoas de acordo com a experiência que eles coletaram. A Big Tech, né, que é assim tratado, cria uma condição diferente, né, da gente estar olhando para isso para falar o seguinte: olha, alguma coisa precisava de ser feita, inclusive, para isso. Mas esse comércio parece que ele está acima da camada de Lei Geral de Proteção de Dados, né? Na verdade, não. Na verdade, o que elas fazem é incluir na sua política de privacidade e, de alguma forma, achar que legitima, porque elas ainda não fazem isso de forma adequada, que é coletar o consentimento. Colher o consentimento do usuário para comprar os próprios cookies, né, para serem coletadas informações acerca da sua navegação na internet, dos seus hábitos. E aí vão gerar dados derivados, né, com formação de perfil, que vão possibilitar a segmentação depois do marketing, né? Mas a coleta dos dados primários, pelo menos ela de alguma forma ela aparece nas políticas de privacidade e tal, e o consentimento, embora não seja coletado da forma correta, ele aparece lá para você consentir de alguma forma. Agora, a explicação, a informação não é suficiente para o titular dos dados. E muitas vezes não é informado da geração dos dados derivados, ele não tem essa noção. A Maria Lúcia levantou a mão aí de novo e ela vai ser a última, Lucas. Se você levantar a mão de novo, você vai ser o último, tá? Senão vai ser a Maria Lúcia. Fala aí, Maria Lúcia. Não, só concordando com a Cristiane, no aspecto dos cookies, eu acho que ainda tem alguma preservação legal, né, Cristiane? Porque tem uma informação e ainda tem a legítima expectativa do usuário daquele site de receber determinadas propagandas, determinada publicidade. Então, em tese, se eu regular a questão do cookie adequadamente lá no meu aviso da privacidade, informar tudo, pode ter o legítimo e tem uma legítima expectativa do usuário de que vai receber propaganda naquela linha, se ele liberar que quer receber. Então, eu vou receber lá que eu, por exemplo, consultei no site alguns produtos, né? Sempre aparece no nosso... quando a gente está consultando qualquer site, vem outras propagandas ali daquilo que a gente consultou anteriormente. Então, tem alguma, vamos dizer, legalidade. Pelo uso de cookies, não é isso? Tem alguma legalidade. Agora, a venda de base de dados, como é o caso da Telecol, essa não tem nenhum pressuposto. Nos sites ainda tem, porque tem os cookies e ainda tem até o guia orientativo da LGPD, onde ela assume que o cookie é possível, é factível, né? Na realidade, parece que ele inocentemente ele identificou uma base de dados, ele achou ela e falou o seguinte: achei um ouro aqui e vou vender ele. E aí, na hora que ele gritou, alguém foi lá e falou o seguinte: olha, você pode ter achado, mas esse aí não tem seu direito de ser vendido, não, né? E aí está tudo justificado. Se ninguém mais tiver... discordo do inocente, da parte do eu acho que a prerrogativa de inocente foi na ansiedade
que o cara falou o seguinte, eu achei, em vez dele avaliar alguma preocupação, ele saiu falando assim, já que eu achei o ouro, eu vou vender ele. E, na realidade, ele tinha que ter olhado um pouco antes. É o mesmo que o cara que achar uma caixa de cocaína e falar o seguinte, eu achei na rua, estava na rua, eu não fiz nada, vou vender. E aí, na hora que ele entendeu, ele estava vendendo algo ilegal, porque a agência foi atrás dele, né? Então, a ideia é que a maioria das pessoas, Pedro, faz do dado público, é isso? Confunde muito. Eu só queria fazer mais um adendo, só para terminar, que a gente está falando de rede social, ou o perigo dos dados de rede social, que a nova rede da Meta, o Threads, né, não foi liberado na União Europeia, né? Ela está sendo muito discutida, exatamente pelo fato agressivo que a Meta está utilizando na utilização dos dados pessoais, né? Está lá no contrato, mas quem lê o contrato? Né? Não, é muito mais grave, porque quando a pessoa lê o contrato, ela já aderiu, ela já criou o perfil e ela não se livra dele mais. Para se livrar dele, tem que livrar do perfil do Instagram. E o Instagram, às vezes, já está consolidado. Como que ela fica sem Instagram? Às vezes, até plataforma de trabalho dela e tudo. Aí fica aparecendo até, tipo, venda casada. Né? Exatamente. E nessa condição, gente, a gente tem que sempre lembrar o seguinte. A gente, como usuário, a gente quer ser influente. Até o nosso grupo de estudo ele tem como esse propósito, a gente influenciar o mercado para que ele se torne um pouco mais preventivo. Então, significa que a gente está se expondo. Então, mesmo quando a gente começa a querer se expor na rede social, a gente acaba se colocando em exposição os nossos dados. Mas uma coisa é eu expor os meus dados. E aí, da mesma forma que essa empresa, ela foi lá e falou o seguinte, já que eu consegui capturar um dado exposto, eu posso vender. Não. Então, acho que aí é aquilo que, inclusive, a gente estava discutindo na nossa reunião de planejamento e a senhora participou, doutor Cristiano. Tem uma questão que fala o seguinte, onde é que está o controlador de dados e onde é que está a pessoa que é o operador? Mesmo, às vezes, ele sendo, no processo, um controlador e o outro operador, no processo seguinte ele se torna controlador. E aí, na hora que essas condições, né, personificam, a gente precisa de entender as responsabilidades. E assim eu encerro a minha participação aqui. Pedro, só um minuto, porque o João escreveu aqui, ele estava com dificuldade de acessar, né? Sim. Ele escreveu, vou só colocar rapidamente o que ele disse, que será que essa multa não foi mais interessante para a empresa do que explicar e discutir que não se trata de argumento plausível? Eu não sei, sinceramente eu não sei, acho que ela fugiu mesmo de dar explicação. Eu acredito que os dados não foram todos capturados nas plataformas públicas, e ela ia ter que entregar algum fornecedor. Eu acredito também que o fato dela ter encerrado a atividade antes, inclusive, do auto de infração, não significa que ela não vá voltar à atividade, às vezes até com outro nome e tal. Então, enfim, mesmo não sabendo qual seria o valor, ou quais seriam as sanções aplicadas, eu acredito sim que pode ter sido uma estratégia para continuar agindo de forma ilegal. Não é outra palavra. Tá certo. Lucas, então você vai ser o último aí, a gente já está 10h04, abre o seu microfone. Beleza, Pedro. Eu ia até deixar para comentar na próxima quinta, no mas revistinho, já adiantar aqui, aproveitar, esse tema está bem quente. Eu fui convidado por um colega para atuar como consultor, né? Um colega advogado me chamou, numa questão contratual que envolvia a contratação de uma empresa de marketing que se propunha elaborar listas e encaminhar listas de possíveis clientes para uma determinada empresa de um outro nicho. E aí, o que aconteceu foi que a empresa que queria obter o acesso a esse público, né, esse consumidor, eles perceberam que eles contrataram o serviço, mas foi um tiro no pé, porque todas as vezes que eles abordavam esse consumidor, esse titular de dados, o titular de dados reagia de forma
rude e agressiva, querendo saber de onde que eles haviam conseguido os contatos, os dados pessoais, etc. Uma reação natural e legítima, tendo em vista que agora as pessoas estão tomando consciência dos seus direitos. E aí a empresa que contratou esse serviço de marketing, ela quis romper esse contrato porque entendeu que era inviável do ponto de vista econômico, não estava dando resultado. E aí tentou romper o contrato com a empresa de marketing, a empresa de marketing não quis, alegou a cláusula de multa no contrato, aí começou o litígio nesse ponto. Um tema de direito civil contratual, né? E aí, quando eu fui chamado para verificar essa parte de proteção de dados, né? Aí eu passei a orientar a empresa que havia contratado, falei, vocês deveriam ter verificado como que faz esse tratamento de dados. Aí a gente fez uma série de notificações para questionar a empresa de marketing como era feito o tratamento de dados, quais os documentos, quais as ferramentas e cláusulas de mitigação de risco, enfim. E aí eles responderam de forma muito vaga que tratava dados públicos. Essa resposta genérica, porque é público, então eu posso fazer o que eu quiser. E aí, beleza, não houve como resolver essa questão de forma extrajudicial. Esse meu amigo que está à frente da questão contratual, ele ingressou com uma ação pedindo o rompimento do contrato e, em decisão liminar, o magistrado que atuou no caso reconheceu a ilegalidade do serviço porque está ferindo dispositivos de Lei Geral de Proteção de Dados. Com ênfase, a decisão dele deu uma ênfase significativa no desvio de finalidade, uma vez que o dado está público para uma determinada finalidade. E a empresa de marketing utilizar esse dado para finalidade de marketing, está havendo um desvio de finalidade. Em decisão liminar, a gente já tem um posicionamento do juiz favorável, mas eu queria trazer para vocês esses comentários, até aproveitando o gancho, que agora nós já temos a NPD se posicionando exatamente nesse sentido, como era esperado pelos profissionais da área. Né? Só isso, pessoal. Acho que fechou brilhantemente. Obrigada. Adorei a contribuição. Imagina. Estou aqui encerrando, então, a gravação. Em breve vai estar sendo publicado. E conto com a colaboração, como diria o Orozimbo, né, para ajudar a igreja e compartilhar e falar, e sempre que a gente puder estar comentando, porque esse é um assunto que vai influenciar o mercado, com certeza, naquilo que a gente busca que ele influencie, né? Então, tá tudo certo. Senhores, até mais. Vou parar aqui. E vou fazer a foto na sequência. Quem quiser aparecer na foto aí,